tudo, inclusive com o mal. Talvez tenham pessoas que tenham o maior prazer na vida em fazer o mal, né? Em destruir a vida das pessoas por inveja. Então aqui a gente sabe de qual é salteado que inveja é coisa do maligno. Então quando a gente tem inveja e vive segundo essa força, destruindo a vida das pessoas, então a gente faz a vontade do maligno. E se fosse somente isso, mas a gente está causando a nossa destruição também. Então, irmãos e irmãs, deve ser uma luta constante para a gente não ter inveja, mas ter o amor, ter o sentimento da misericórdia, para que possa vencer essas negatividades que parece que são inatas, ou seja, parece que já nasce com a gente. O livro da sabedoria e o autor sagrado diz que a vida dos justos está nas mãos de Deus. A princípio, aqueles que morreram foram então silenciados pela morte. Acabou. Mas não. A vida do justo está nas mãos de Deus e por isso eles não sentirão, não terão tormento nenhum. Os justos não terão tormento nenhum. É claro que nesse mundo, o próprio autor sagrado na leitura de hoje diz que o justo é testado, né? O justo é testado. E se você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, pode se preparar para os testes. Às vezes os testes vêm da própria família, às vezes os testes vêm dos amigos, às vezes aparecem os testes por aí. Então a nossa fé é provada e comprovada ainda neste mundo. Mas como a vida do justo está nas mãos de Deus, então a gente não é vencido, não é vencida. Por isso, porque a graça e a força de Deus age em nós. Então a morte não tem acesso a nós, os justos, ou os que buscam viver na justiça de Deus. E justiça aqui é viver no amor, é fazer o bem, é evitar o mal. Por isso a morte, irmãos e irmãs, nesse sentido, é como uma porta para a eternidade. É lá que nós entraremos para estar definitivamente com Deus numa eternidade feliz. O justo nunca temerá a morte. Ao contrário, verá a morte como essa porta de entrada para a eternidade, para a comunhão definitiva com Deus. Uma vida sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Uma contemplação infinita da alegria, de uma extrema alegria. Então, irmãos e irmãs, vale a pena viver nesse mundo que é tão curtinho, como diz o autor do Salmo 89, pode durar 70 anos a nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. Vale a pena a gente se esforçar para ser uma pessoa boa. E uma pessoa boa é pelo menos uma pessoa que respeita o outro, respeita a outra, que evita as ofensas, que evita o mal, que diante de falar mal das pessoas, pelo menos se não tem o que dizer de bom, pelo menos ficar calado, né? Não fará mal nesse sentido. E acima de tudo rezar pelo bem das pessoas. Isso é ter um sentimento bom, uns pensamentos bons para com Deus. Então, irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que nós, diante da força do mal, mas também diante da graça de Deus, que é muito maior do que a força do mal, a gente possa vencer todas as expressões de males. E a gente possa experimentar aquilo que é próprio de Deus, ou aquilo que é de Deus mesmo, como a alegria, como a paz, como o amor, como a solidariedade. É isso que numa festa de padroeiro a gente é convidado a experimentar sempre, para que possa cada vez mais Deus ser mostrado, conhecido por nós. Pense, irmãos e irmãs, que todas as vezes que a gente comete uma besteira, um pecado assim, na minha cabeça, apesar de existir pecados sociais, a gente acaba influenciando a vida de uma pessoa. Às vezes, eu acho que eu disse isso ontem, ou foi anteontem, se você é uma pessoa nesse sentido, que vive a palavra, que é uma pessoa boa, não tenha dúvida, você toca muitos corações. Muitas pessoas podem até Deus
pelo seu exemplo.